Queridos inscritos do nosso canal Café e Bíblia, eu já estava com saudades. Estamos de volta para apresentar mais um conteúdo maravilhoso para você. Pelo título do vídeo você já sabe. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó. A Cultura do Jejum, pastor Luciano Subirá. Você já deve conhecer esse livro. Eu li, então agora eu posso comentar sobre ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixa o teu like, isso é muito importante para o nosso crescimento também. Comenta abaixo se você tiver alguma dúvida. Nós temos aqui na descrição desse vídeo 12 livros. Eu recomendei lá no início do ano, mas ainda continuo recomendando. O ano ainda não acabou, 2024 ainda está correndo, então 12 livros que eu recomendo para esse ano. Obviamente, talvez você não consiga ler todos os 12 livros, o ano já está acabando, estamos em outubro, mas qualquer livro que você comprar dessa lista vai ser benéfico para o teu crescimento espiritual, vai ser um livro muito bom, vão ser livros bons que vão te ajudar aí. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo, vamos para o que importa. Bom, recentemente eu terminei de ler esse livro aqui e eu agora posso comentar para vocês. Esse livro é um livro escrito pelo pastor Luciano Subirá, que chama A Cultura do Jejum. Obviamente é um livro para quem tem interesse no assunto, para quem quer jejuar. Mas parecendo um paradoxo ou não, você vai aprender muito sobre o jejum aqui, mesmo se você não tiver interesse, talvez esse livro também vai te despertar um interesse. Por que eu falo isso? Porque ainda há um tabu muito grande quanto ao jejum. Muitos acreditam que o jejum já passou, já é ultrapassado. Alguns acreditam que é penitência, que não precisa fazer, que nós podemos servir a Deus de forma muito bem sem o jejum. Então esse livro ele vem como uma quebra de muitos paradigmas. Ele vai explicar muita coisa boa e eu vou te falar o que é que tem nesse livro. Vou tentar fazer um resumo aqui, até porque não vou fazer um review, é só a minha impressão ao ler esse livro. Eu li, de fato eu posso agora comentar se realmente o livro é um livro bom, se não é um livro bom, quais serão as expectativas para quem vai ler esse livro pela primeira vez. Bom, esse livro ele é distribuído aqui em 12 capítulos, deixa eu só conferir aqui. 12 capítulos e ele tem um apêndice no final. Então vou falar bem resumido aqui o que fala cada capítulo. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a Bíblia recomenda, a Bíblia ordena que jejuemos. Bom, como é que era a questão do jejum no Velho Testamento, como é que era a questão do jejum no Novo Testamento e o silêncio nas epístolas. Por que as epístolas não vão tratar especificamente sobre a questão do jejum? Capítulo 2 nós vamos um olhar para o passado. Esse é o título do capítulo 2, vai falar sobre o jejum ao longo da história, sobre alguns cristãos que jejuaram, como exemplo, Agostinho de Hipona, Cirilo, bispo de Jerusalém, vai falar também sobre Martin Lloyd Jones, falando sobre o jejum, sobre Mahesh Chavda. Então nós vamos ter aí alguns que já passaram pela história e deixaram alguns registros aí a respeito do jejum. Capítulo 3, um olhar para o futuro. Por que jejuar? Olhando para o futuro, nós vamos descobrir que o jejum ele tem uma funcionalidade. Qual é essa funcionalidade? Qual é o objetivo do jejum olhando lá para o futuro? Então nós vamos ver aí que a vinda de Jesus ela vai ser precedida de um avivamento. E o jejum está endossado dentro desse escopo do contexto de avivamento. Capítulo 4 desse livro vai falar o que é o jejum. Nós vamos entender. Lembrando que o Luciano Subirá ele vai fazer aqui uma defesa teológica a respeito do jejum. Ele é um jejuador, realmente, se é esse o termo que se pode usar, ele realmente é uma pessoa que jejuma. Ele tem essa cultura do jejum, que é o título do livro dele, né? A Cultura do Jejum. Ele tem essa cultura de jejuar, então ele tem propriedade para falar. E mais do que isso, o cara é um exímio teológico, expositor das Escrituras, e ele vai fazer uma defesa aí no início, nos primeiros capítulos do livro. Capítulo 4, o que é o jejum? Regras, falhas no jejum, disciplina. Talvez você que jejua ou tem interesse de começar a jejuar como cultura na sua vida, como uma cultura cristã, você precisa saber sobre isso. Talvez você tenha dúvidas sobre que regras eu tenho que estipular para o meu jejum. Quais são as falhas que eu posso ter no meu jejum? E se de repente eu falhar, o que acontecerá com o meu jejum? O que acontecerá comigo? E vai falar também sobre a disciplina. Capítulo 5, estimulados a jejuar. Então ele vai trazer uma série de exemplos de pessoas que jejuam e traz aí testemunhos maravilhosos a respeito dos efeitos do jejum. Capítulo 6 ele vai falar fome de quê? Fome espiritual, fome versus saciedade, trazendo mais para um aspecto fisiológico, e o poder da abstinência. No capítulo 7 ele vai falar sobre os efeitos do jejum, sobre os efeitos no espírito, no corpo e na alma. É um capítulo muito bom
E é daqui para frente, talvez a partir do capítulo 4. Bom, é um capítulo muito bom, capítulo 7. E eu acredito que a partir do capítulo 4 o livro já começa a se tornar mais interessante. Porque no início é mais uma parte introdutória. Ele vai fazer uma defesa teológica, ele vai fazer toda uma série de argumentação a respeito de quem já jejuou, de alguns pais da igreja, de alguns cristãos do primeiro século, trazendo aí um modelo, como eu falei, de Agostinho de Hipona e alguns outros que jejuaram e tinham o jejum na sua prática de vida cristã. Mas a partir do capítulo 4, quando ele vai entrar realmente no assunto do jejum, que ele vai falar sobre regras, sobre as falhas do jejum, é aí que o negócio vai ficar mais interessante. E talvez você que jejua, assim como eu, que jejum, não tem uma regra de jejum, mas eu tinha muitas dúvidas. Depois que você ler esse livro, muitas das suas dúvidas serão sanadas. Então agora nós vamos para o capítulo de número 8. Bom, e chegando aqui no capítulo de número 8, nós temos os propósitos do jejum. Esse é o título do capítulo, propósitos do jejum. Aqui nós vamos ver a vontade de Deus, ele vai falar sobre os propósitos secundários do jejum, e aí vai entrar a parte da questão do fisiológico e tal, questões de emagrecimento, perca de gordura, enfim. Vai falar também sobre a consagração, sobre o nazireado, trazendo lá no Velho Testamento, arrependimento de pecados, vai trazer a respeito de tempos de aflições, aqui ele vai puxar mais uma parte bíblica, né? Situações de enfermidade, intercessão, trazendo aí o modelo do jejum de Daniel, trazendo também como batalha espiritual. Esses são os temas lá do capítulo 8. O tema do capítulo 8 é propósito do jejum, o título, aliás, e os subtítulos são esses que eu acabei de falar. Capítulo 9, ele vai falar sobre formas e tipos de jejum e sua duração. Aí ele vai falar sobre jejum voluntário, jejum involuntário, jejum total, jejum normal, jejum parcial e jejum sobrenatural. O capítulo 9, o 10 e o 11 e o 12 são mais da parte prática do jejum. Vai falar sobre um jejum prolongado, como é que faz, os seus efeitos, os seus cuidados. O capítulo 10, por exemplo, fala sobre jejum prolongado. Não é impossível. É um dos subtítulos, liderança do Espírito Santo, vai falar também sobre a progressividade e graça para jejuar. No capítulo 11, ele vai falar sobre a forma de jejuar, como se preparar para o jejum, como se conduzir durante o jejum, como encerrar um jejum. Olha que coisa maravilhosa, talvez você não saiba como encerrar um jejum. Talvez ficam muitas dúvidas na sua cabeça. Como é que eu encerro o jejum? Tenho que fazer aquela oração poderosa, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que fazer aquela oração demorada. Como eu já encerro na mesa, já vou encerrando, coloco o prato de comida na minha frente, já faço a oração, já parto para cima. Como é que eu faço? Você vai entender lá no capítulo 11. No capítulo 12, é mais sobre perguntas e respostas. Ele vai trazer uma série de perguntas que ele já recebeu sobre o tema e as respostas que ele já deu sobre esse assunto. E depois vem um apêndice, que ele traz aí uma parte da medicina através do Dr. Aldrin Marshall, que é o doutor que acompanha o Luciano Subirá. Então, pessoal, falei assim de forma bem resumida. Agora vamos para as minhas considerações sobre o livro. Bom, ele trouxe algo novo. Luciano Subirá trouxe algo bem novo aqui nesse livro. É um livro não pequeno, né? Não é um livro pequeno. É um livro aqui de 265 páginas, pelo menos, de leitura. Você vai ter aí. E eu li esse livro até rápido, porque eu não costumo ler um livro assim tão rápido, dado a minha rotina de trabalho, a minha correria no meu dia a dia, enfim. Mas é um livro que eu vou recomendar para você. Por que eu vou recomendar? Porque eu encontrei nesse livro o que eu não encontrei em outra leitura sobre jejum. Na realidade, eu só tinha lido um livro sobre jejum antes desse, né? E aí eu li esse livro aqui e assim, o Subirá, como ele já fez muitos jejuns prolongados, como ele já tem uma vida de jejum aí desde a sua adolescência, ele vai falar sobre isso no livro, ele tem muita base de prática para trazer para nós. E claro, também base bíblica. Ele também está inserido entre pessoas que jejuam. Ele tem um rol de afinidade com outras pessoas que também já jejuaram. E ele tem um conhecimento com essas pessoas a respeito do jejum. Então, Luciano Subirá, ele tem todas as ferramentas para falar sobre isso, certo? Ele tem propriedade para falar sobre o assunto, porque ele é um exímio jejuador, como eu já falei. Então, assim, é um livro que vai te auxiliar. Eu vou ler esse livro outras vezes.
no final até tem uma parte aqui bem interessante no apêndice, onde o Dr. Aldri Marshall vai contribuir a respeito de como se preparar para um jejum, como sofrer menos no jejum. Você que sofre com dores de cabeça, com estresse, com uma fome que você não suporta, enfim, tudo isso você vai encontrar nesse livro. Por quê? Porque o Dr. Aldri Marshall ele traz aí até mesmo receitas do que você comer durante o jejum, de como se preparar antes do jejum para você não sofrer tanto com aquela parte que é o corpo desintoxicando e te dando dor de cabeça, te dando aquele mal-estar terrível que algumas pessoas sentem. Então, o jejum é algo que dá para você fazer, o jejum prolongado também dá para você fazer, contanto que você siga todos os cuidados necessários para não se tornar algo que vai prejudicar você. O jejum não tem essa intenção de prejudicar. Se alguém acha que o jejum é uma espécie de penitência, lendo esse livro você vai fazer esse pensamento cair por terra, porque não é isso. Então eu recomendo esse livro, tá? A Cultura do Jejum é um livro mais como inspiração, tá certo? Um guia prático e mesmo de inspiração, porque o próprio autor é uma pessoa que jejuma. Então não é alguém que está falando sobre o jejum somente levando em conta o aspecto teológico em si do jejum, se devemos jejuar ou não, quais são os requisitos para um bom jejum, quais são os efeitos no espírito, na alma, não. Ele vai trazer tudo isso, mas ele também traz a parte prática, a parte sem enrolação que você precisa, porque o jejum ele é prática, ele se torna uma prática, não tem como não se tornar. Se você costuma ter uma agenda de jejum na sua vida, ele vai se tornar uma prática e com a prática você vai aprender. Então, lendo esse livro, talvez você vai deixar de cometer alguns erros durante o seu jejum. Esse é o ponto. Então, recomendo. É um livro que vai entrar para a minha lista de recomendação nos próximos vídeos, A Cultura do Jejum. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para você. A letra desse livro é uma letra razoável, não pequena, mas também não é tão grande, normal. O padrão aí dos livros com essa estrutura de página e tamanho, tá certo? É produzido aí pela editora Agnus. Você encontra na Amazon, você encontra em outros sites também. Deve encontrar também no site, na loja do orvalho.com, que é a loja do pastor Luciano Subirá, e também na agnus.com.br. Então, recomendadíssimo o livro Cultura do Jejum. Esse foi o nosso vídeo. Te vejo no próximo, se Deus permitir.